Beto Faro começou a carreira política defendendo os direitos dos trabalhadores agrícolas. Trajetória marcada por 5 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Em seu primeiro mandato no Senado, o paraense enfrenta um novo desafio, unificar a bancada amazônica. E é com ele que eu converso, a partir de agora, nesta edição do Senado Notícias Especial. Obrigado por aceitar nosso convite, senador. E eu já vou começar com a pergunta mais básica de todas. Qual vai ser ou quais serão as suas prioridades nesse início de mandato aqui no Senado? Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com a audiência do nosso programa aqui da TV Senado. Lhe dizer, Hermes, que nós tivemos um período, como quase que em todo o país, de 4 anos com uma ausência completa da união dos investimentos do governo federal no estado do Pará. Não tivemos as rodovias federais foram abandonadas, hoje até áreas que tinham asfalto, isso terminou. Não tivemos sequência no Minha Casa Minha Vida, hoje talvez o do estado que mais tenha projetos paralisados do Minha Casa Minha Vida seja no estado do Pará. Então, as ações de reforma agrária pararam, os INCRAs não funcionaram, não tem um sequer quilômetro de estrada vicinal feita nesses anos. Então, a primeira missão minha aqui é tentar fazer essa reaproximação do governo federal com o governo do estado e com o nosso estado. É um estado grande, com uma população espalhada, inclusive em todo o estado, não é uma concentração numa capital ou numa determinada região. Áreas já abertas, antropizadas, que podem servir para a gente produzir sem fazer a derrubada de matas nativas. Precisa fazer um processo de regularização fundiária e tudo isso passa, e muito, por ações de um governo federal na região. Então, eu estou aqui com essa missão. Como uma ponte entre o governo federal Helder e o governo do Lula. O Helder é parceiro do Lula, os dois se conhecem muito, né? Nós temos um ministro, inclusive, do estado do Pará, mas no Senado o trabalho vai ser para melhorar essa relação e levar os investimentos da União para o nosso estado. Nosso estado precisa desse investimento, é um estado que cresce, mas precisa de infraestrutura, de logística, e nós estamos aqui com essa missão. Além, é claro, você mesmo falou no início, eu venho de Sindicato de Trabalhadores Rurais, eu venho da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, e que esses trabalhadores precisam de crédito, precisam de assistência técnica, nós precisamos recuperar a assistência técnica no Brasil, fazer investimento lá no nosso estado, e tudo isso, tanto nas minhas emendas, né, nas ações como senador, mas na intervenção junto ao governo federal. Hoje mesmo, por exemplo, estava em audiência com o nosso ministro Haddad, dialogando sobre vários aspectos, já fiz reuniões com vários ministros, tem ministros parceiros, inclusive de bancada, como o Hélito Dias na área social, como o Camilo Santana na área da educação, são senadores junto comigo na bancada do PT e que hoje estão assumindo pastas estratégicas e importantes no Ministério, no governo do presidente Lula, e que poderão levar esses recursos para o nosso estado. Tem muita obra parada, por exemplo, na área da educação, creches. Era isso que eu ia perguntar para o senhor agora. O senhor citou o ministro da Educação, Camilo Santana, e eu sei que uma preocupação sua é melhorar e levar mais instituições, principalmente até universidades federais para o Pará. O senhor acredita que isso é viável a curto prazo, cerca de 2 anos? O presidente Lula, inclusive, deu entrevistas antes da eleição ao estado, porque foi no governo do Lula que nós ampliamos as universidades. Nós tínhamos uma única universidade que era o FPA. Criamos a Unifesp para aquela região sul e sudeste, criamos a UFOPA para a região oeste, reconstituímos toda a FICAT, a antiga FICAT, que hoje é a nossa UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, e fizemos vários campos do ensino técnico, né, vamos dizer assim. E agora nós precisamos fazer essa ampliação. Precisa de uma universidade do Nordeste Paraense, que são dezenas de municípios. O Marajó, uma região linda, mas com muita pobreza, e que nós precisamos ter uma universidade naquela região. O Xingu, pela distância do nosso estado, nós temos um estado que é continente. Então, precisa ter essas universidades, dar oportunidade aos jovens. Hoje, quem segura essa questão do ensino superior na maioria dos municípios foi o governo do estado, bancando, inclusive, recursos
para as universidades federais. Agora nós precisamos desse apoio do governo federal. Tenho conversado isso com o ministro, já conversei isso com o ministro, e o presidente Lula prometeu a gente de que vai ser criadas novas universidades no nosso estado. Pelos temas que o senhor está falando, eu quero tentar aqui, vamos pensar no cenário em que o senhor tem a total escolha das comissões que o senhor quer trabalhar aqui no Senado. Eu estou imaginando que educação seria uma delas, agricultura... Com certeza. Meio ambiente, não tem como você ser senador da Amazônia num momento como esse, né, em que o mundo inteiro trabalha. A COP30 nós vamos estar levando para a região amazônica, o maior evento aí de discussão sobre o clima vai ser em Belém, na nossa capital, no estado. Então, o meio ambiente é fundamental, além de questões que são históricas, tanto do PT como da minha vida pessoal, que é essa questão dos direitos humanos. Aqui no Senado, diferente da Câmara, que eu fiquei lá esses 5 mandatos, você pode participar de 3 comissões como titulares e 3 suplentes. Então, nós vamos fazer dá para abarcar bem todas as demandas e as ações que nós sempre tivemos e trabalhamos lá no estado. Senador, em entrevistas anteriores, quando o senhor ainda era candidato ao Senado, o senhor falava muito no esforço de fazer uma bancada amazônica, como, por exemplo, a gente tem na região Nordeste, né? Há muitos anos, eu sou nordestino, eu sei bem disso, uma união dos parlamentares do Nordeste em defender pautas específicas para a região. O senhor crê que é possível? Qual seria o caminho para que essa bancada amazônica passasse a existir? Primeiro, os senadores entenderem a força que eles têm, né? Porque é difícil hoje o senador de um estado do Nordeste se apresentar enquanto estado. Ele se apresenta geralmente como bancada do Nordeste. Nós somos 9 estados, 27 senadores. É a casa que tem 3 por estado, né? Então, aqui é o maior espaço de articulação e de igualdade no Brasil que nós possamos ter. Então, juntar essa bancada amazônica para interesses específicos, como o reforço da Sudam, por exemplo, levar recursos para infraestrutura, para o saneamento. Então, é fundamental essa bancada estar junto. Eu estou começando a fazer esse diálogo. Eu sei que tem muitos senadores preocupados com a mesma questão, como a gente junta, independente da cor partidária, ou se é base do governo, se é oposição, mas juntar, eu estou coordenando a bancada do Pará, né, entre os 3 senadores. Eu estou hoje na função de coordenação dessa bancada, junto com outro deputado. Lá no Pará a gente tem 2 coordenadores, um do Senado e um da Câmara, e isso é o primeiro passo para que a gente agora comece a dialogar com a bancada do Senado da região, ter uma bancada forte para atuar aqui em conjunto e fazendo a defesa da nossa região. Senador, não tem como não falar da situação dos Yanomamis em Roraima. A gente está falando da Amazônia, esse é um tema que está tocando o Brasil e o mundo. Eu queria que o senhor, como um homem do norte do país e um parlamentar experiente, queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor vê e qual é o caminho para resolver de vez a situação. Primeiro, nesse governo passado, foi o desmonte dos órgãos que faziam as políticas na região. A FUNAI, a saúde indígena, enfim. O discurso do presidente anterior de que era terra sem lei, era devastar, era abrir terras, era fazer o garimpo de forma ilegal dentro das aldeias. Isso, e a impunidade, né, de pessoas. Esse não é o primeiro crime cometido nesse último período. Nós tínhamos várias ações sendo feitas e não tinha o processo de repressão, não tinha nada que impedisse, não tinha as fiscalizações. O próprio IBAMA diminuiu muito as fiscalizações que faziam, por falta até de investimento proposital, na minha avaliação, nessas ações. Então, fez com que nós chegássemos a essa triste imagem, a essa triste realidade que nós vivemos com os índios em Roraima. Então, daqui a pouco a gente vai descobrir outros ali naquela região, né? Outros problemas que nós estamos tendo. Então agora é reforçar as instituições, que eram para proteger, que eram para poder acompanhar, para ajudar a desenvolver. O presidente Lula ainda mostra a sensibilidade que o governo novo tem, né, de ir lá na região. Nós não tínhamos isso antes. Então, a sensibilidade, o conhecer, a representação desses segmentos dentro do governo. É a primeira vez que nós temos uma indígena, né, coordenando o ministério. Criamos o ministério. Então, certeza de que aquelas fotos, aquelas imagens, nós não veremos mais no Brasil. Nós estamos vivendo uma nova página virada, e vamos fazer os investimentos. E eu tenho compromisso esses dias mesmo fazendo, porque tem muitas áreas que tem
poceiros dentro das áreas indígenas, você tem que ir dialogando, conversando e vendo como é que a gente resolve esses conflitos, né, para que os povos originários tenham sua chance de poder se reproduzir na nossa região. Vou lhe perguntar, eu sei que você é muito ligado ao trabalhador agrário, trabalhador agrícola e também à agricultura familiar. O senhor tem, nesse momento, uma ideia, um projeto, alguma coisa nova para ajudar a expandir? Porque a gente sabe que no Pará, por exemplo, isso trouxe resultados maravilhosos, como a questão da produção de dendê, que ajuda bastante a economia ali da região. Tem algum projeto que o senhor esteja já planejando apresentar aqui no Senado, senador? Nós aprovamos no governo da Dilma uma legislação para a questão da regularização fundiária. Recuperar aquilo que nós estabelecemos ali em lei. Fazer com que os órgãos como o INCRA possam trabalhar o processo de regularização fundiária, de ordenamento do território, é coisa principal ali naquela nossa região. Ainda tem muita gente disputando, e com a valorização da terra, agora é a tentativa de tirar os pequenos de cima, né, para poder os grandes ir agregando terra, o que não é bom para a região. Fazer investimento em pesquisa. A Embrapa é uma excelente empresa, mas ela precisa ter mais investimento público para ela poder fazer pesquisa não só para quem lhe paga, mas para quem possa ser atendido. Nós temos, por exemplo, a questão do açaí, trabalhar a questão da industrialização do açaí. O dendê está hoje na agricultura familiar, inclusive é na região onde eu moro, no Pará, que fica ali uma meia-lua ali ao redor de Belém, a 200 quilômetros de distância, é a melhor região para se produzir dendê. Está se expandindo e com valor, inclusive, que um agricultor hoje com 10 hectares de dendê plantado tira aí no mínimo R$5.000 líquido mensal, o que é uma renda razoável para quem está nessa questão da atividade e que seja agricultor familiar. Portanto, tem uma série de projetos, mas eu já tinha falado antes, nós temos que a assistência técnica é primordial para esse agricultor familiar. Assistência técnica, o INCRA regularizando a terra, a infraestrutura, tem estradas vicinais que têm importância naquele estado tanto quanto uma PA. Tanto quanto uma rodovia federal. Então, nós temos que fazer um programa que atenda às prefeituras, porque você pega, por exemplo, eu moro num município chamado Acará, frente a Belém. 2.000 metros você está no município do Acará. Tem 3.000 quilômetros de estradas vicinais. Como é que uma prefeitura sozinha, que não tem royalties, que não tem, mantém aquelas estradas vicinais ali, dando trafegabilidade para as pessoas que moram lá? Então, é com investimento do governo federal, é parceria, é a volta do PAC para a gente comprar máquinas e passar esses municípios, é o Estado investindo até às vezes na parceria com combustível para que a gente possa fazer. Isso tudo leva a uma melhor produção e a mais renda para esse agricultor familiar. Então, trabalhar melhor essa questão até da desintrusão. Tem muita gente grande dentro das áreas de assentamento dos trabalhadores rurais que precisa sair para que eles possam produzir. Nós temos produtos no estado que são diferentes daqui, né? Ali você não tem espaço para soja, tem espaço para o milho, para os grãos, mas ali tem produtos nossos. Essa que eu falei aqui, o açaí hoje dá uma rentabilidade alta e é um produto paraense, um produto que nós temos que investir, fazer investimento. E os órgãos aqui em Brasília precisam conhecer. Os órgãos têm que ter política para essa área e é isso que nós estamos aqui para poder defender. Senador, isso que o senhor falou me faz perguntar. O senhor acredita que é possível, então, conciliar a questão ambiental com essa questão do trabalhador rural e até do próprio agronegócio? Dá para conciliar num estado como o Pará, que é tão complexo? Não tenho dúvida disso. Dá para conciliar. Primeiro, você tem lá no Pará, nós criamos uma modalidade nos governos do Lula e da Dilma, dos assentamentos agroextrativistas nas ilhas. Se você for hoje andar no estado, quase todas aquelas ilhas nós fomos criando assentamentos agroextrativistas. E são áreas extremamente preservadas. E as pessoas hoje com renda bem superior ao que tinha no passado. A partir do açaí, tem cacau que pode ser produzido nessas áreas de várzea, nessas ilhas. E você vai olhar hoje as ilhas do Pará, elas são muito preservadas. Tem áreas... Nós já temos um conjunto de áreas abertas no estado, que falta tecnologia, inclusive, para se produzir mais nessas e deixar de entrar nas novas áreas. Então, é um conjunto de ações, o governo do estado tem muita preocupação com isso. Se for olhar hoje, as terras que são da União e as terras que são do estado,
a devastação está maior nesses últimos anos nas áreas da União, porque o governo tinha aqui uma ação que era predatória. Então, é possível a gente combinar o desenvolvimento. O agronegócio hoje sabe que para vender os seus produtos, inclusive para exportar os produtos, a maioria dos produtos hoje é para a questão da exportação, sabe que o comprador desses produtos lá na Europa, lá fora, exigem uma relação com o meio ambiente correta, de forma correta. Exige uma relação trabalhista, né, com as pessoas lá no Estado de forma correta. Ninguém quer comprar produto fruto de trabalho escravo ou de quem devasta a Amazônia. Então, está todo mundo preocupado. Acho que é o momento da gente juntar os esforços daqueles que estão produzindo com o governo, montar um grande pacto para que a gente possa garantir para gerações futuras essa preservação do meio ambiente. Senador, o senhor é um parlamentar experiente, 5 anos de mandato consecutivos, né? São 5 mandatos consecutivos, na verdade, na Câmara, não 5 anos, e agora chega ao Senado. Tem um tema que todo início de legislatura volta à tona, mas parece que dessa vez existe uma preocupação maior para que ele seja finalmente resolvido, que é a reforma tributária. O senhor está otimista? O senhor acredita que esse novo Congresso, com os esforços do governo Lula, vão conseguir finalmente aprovar uma reforma tributária? Eu estou muito confiante disso. Eu participei, tudo, como você mesmo fala, nos anos anteriores, mas hoje há um esforço do governo. Há um esforço de quem governa não só a União, como os estados. É possível a gente crescer mais, é possível ter uma carga tributária mais justa, né? Onde quem tem mais possa até pagar mais, quem tem menos pagar menos. E eu acredito muito nisso. Hoje mesmo eu estava conversando com o ministro Haddad e há todo o empenho do governo nesse sentido. Então, com jeito agora, dialogando, nós fizemos uma coisa que era impensável anos atrás, um Congresso Nacional que tinha a grande maioria do Bolsonaro. Com esse Congresso nós aprovamos a PEC da transição que, de certa forma, viabiliza, né, o início desse governo. Então, há uma disposição, a gente percebe que há uma disposição, há uma torcida hoje para que o governo do presidente Lula dê certo. É preciso a gente aproveitar dessa situação para poder aprovar essa reforma tributária, que é a principal das reformas. Essa aqui é a principal para que a gente possa fazer desenvolvimento, para que a gente possa diminuir a burocracia, para que a gente possa ter um imposto mais justo e fazer com que o país se desenvolva. Eu estou muito confiante de que esse ano nós vamos estar aprovando a reforma tributária. Eu vou continuar nesse tema ainda, mas agora pegando o outro lado. A atualização da tabela do imposto de renda. A gente vem de uma situação em que ainda tem que ser feitos muitos ajustes nas contas públicas. O senhor está otimista também dessa atualização para que as pessoas mais pobres parem de pagar o imposto de renda? Isso é parte, mas o presidente Lula já se comprometeu com essa pauta. A discussão do salário mínimo está sendo feita, a questão do aumento dessa questão do imposto de renda, né, da faixa, e isso vai ser feito. Isso vai ser feito. Nós estamos iniciando o governo, nós temos um mês de governo, com eleição de Câmara no meio, com eleição do Senado no meio. Agora, efetivamente, o país começa a rodar e muito mais rápido aí nós vamos ter notícias importantes sobre essa questão do salário mínimo e da tabela do imposto de renda, melhorando cada vez mais para aqueles que menos ganham, né? Para aqueles que mais precisam. Senador, vou pegar também outro gancho que o senhor falou, que mesmo com o presidente Lula ainda não tendo assumido o mandato, foi possível aprovar a PEC da transição, que permite, né, que esse governo possa realmente ter um orçamento condizente. Compromisso, né? Isso. E agora, o governo quer também que seja aprovado um novo arcabouço fiscal, acabando com o teto de gastos. Qual é a sua visão a respeito? O senhor acredita que vai ser possível chegar numa proposta consensual para o Congresso aprovar? Eu não diria consensual, mas até porque ainda há um acirramento das posições políticas no Brasil. Às vezes, mesmo sabendo que é melhor aquilo, ainda tem muito acirramento. Mas uma proposta com a grande maioria do parlamento, eu acredito nisso. Nós teremos aqui muitas medidas tem que ter, são PECs, então tem que ter 308 na Câmara, mais de 40 aqui no Senado, mas
tudo que está sendo conversado, a própria eleição do Arthur Lira na Câmara, a eleição do Rodrigo Pacheco aqui, do senador Rodrigo Pacheco na presidência da nossa casa, foi essa demonstração de unificação, partidos que vão do PT até partidos que eram da base do Bolsonaro, se juntando nesse esforço. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai também construir um novo arcabouço nessa questão fiscal no país e vamos aprovar a reforma tributária e vamos fazer esse país crescer. Página virada para quem pensava no atraso, em destruição, vamos fazer o Brasil crescer e nós da região amazônica incluído nisso. Agora, outros 2 pontos que no início dos trabalhos vocês já vão ter que se debruçar, né? Câmara e Senado são as MPs que garantem o Bolsa Família de R$600 Sim. E a do salário mínimo, né? Que estabelece o salário mínimo no valor de R$1.302. Eu acredito que elas vão ser prioridade nesses primeiros meses, não, senador? Isso. Tem 7 medidas do governo Lula. Hoje, inclusive, foi dado um prazo maior para as emendas, né, de 6 dias, para as emendas dessas medidas provisórias, mas vamos nos debruçar. Isso aqui era compromisso de todos os lados da política brasileira, de quem disputou a última eleição, ter um Bolsa Família de 600. O Lula fez a proposição de 150 para as crianças até 6 anos de idade, a recuperação do salário. Essa proposta do salário mínimo, ela já incorpora ali um ganho real pequeno, mas já tem um ganho real de quase 2% no salário mínimo. Outras, foi constituído um grupo de trabalho para poder dialogar, né, setor empresarial, trabalhadores e governo, para que a gente possa dialogar sobre a recuperação e ter uma política de recuperação do salário mínimo durante o governo inteiro. Então, muito otimista novamente, nós vamos realizar isso. Isso foi compromisso feito pelo presidente Lula, ganhou as eleições e não acredito que o parlamento não esteja torcendo para que essas medidas sejam adotadas. O senhor falou e eu vou ter que... O senhor está muito otimista. E otimismo é importante. Eu sou um homem otimista também. Mas qual é o maior desafio para que dê certo? A minha avaliação, manter a confiança das pessoas. Aquilo que nós dissemos honrar, cumprir. O diálogo permanente com o Congresso. Você sabe que hoje não governa se não tiver um diálogo permanente com o Senado, com a Câmara, e os ministros dão essa demonstração hoje, estão recebendo todos. O presidente tem orientado para que os ministros recebam os senadores, recebam o Senado, começa a dialogar, já teve reunião com os governadores, fazia tempo, né, que nós não reunia todos os governadores, daqui a pouco com os prefeitos, nós temos as entidades aí que coordenam os prefeitos no país, precisam estar na mesa, precisam estar dialogando, isso aqui vai criando esse ambiente. Agora o Conselho Nacional, que tem gente dos trabalhadores, empresários, ONGs, enfim, dos vários segmentos da sociedade brasileira dialogando junto. Eu acho que isso é fundamental, manter esse espaço democrático de discussão das políticas e cumprindo as etapas, né? Fazendo com que a população vá prometer o salário mínimo, reajusta, prometeu os R$600, cumpra, que isso vai ganhando credibilidade na população e aí a gente vai estar cumprindo aquilo que o país precisa. Senador, alguns parlamentares querem apresentar projetos, aliás, alguns até já foram apresentados, para limitar um pouquinho os poderes do Supremo Tribunal Federal. Qual a sua visão a respeito disso? É um tema que eu ainda preciso me aprofundar. Mas respeito muito, acho que o Supremo foi fundamental nesse momento da vida brasileira, garantiu as eleições de forma democrática, com os passos que nós tínhamos estabelecido na legislação. O TSE foi assim, de uma posição muito correta e garantiu com que a gente mantivesse o processo democrático. O Supremo, revendo inclusive alguns erros cometidos por instâncias inferiores, garantiu o direito, a própria estada do Lula hoje na presidência foi uma recuperação dos direitos do presidente Lula e eu não tenho muita coisa a reparar na ação que o Tribunal Superior e os tribunais superiores têm feito no Brasil, não. Acho que tem sido muito firme na defesa da democracia e eu espero que continue fazendo isso.
Antes da gente encerrar, eu queria então que o senhor falasse com o eleitor paraense, o que é que ele deve esperar do senador Beto Faro. Um senador, primeiro, muito atuante no Estado, presente. Eu tive esse final de semana agora lá no Estado, rodei 4 municípios, reuniões com 1.000 pessoas, com 1.500 pessoas, com pescadores, com agricultores, com assentados, enfim, com prefeitos. Portanto, um senador muito presente. Vai passar os 3 dias aqui em Brasília necessários para a ação parlamentar e os 4 dias pé no acelerador lá no Pará, rodando o município, levando debate, recebendo inúmeros prefeitos já do nosso estado, dialogando sobre emendas, um trabalhador que chegou ao Senado e que vai estar aqui em Brasília, usando toda a força política, o prestígio que tem para poder levar mais recursos e mais ações para o nosso estado. Senador Beto Faro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pelo espaço e estamos sempre à disposição. E obrigado também a você que acompanhou a nossa entrevista aqui com o senador Beto Faro. Se você quiser rever e compartilhar, ela já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e no YouTube da TV Senado e nas outras redes sociais da nossa emissora. Um abraço e até a próxima. Foi ótimo.